gente fazer uma leitura da palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 21 até o versículo de número 23. Vamos ler 3 versículos de Romanos 3, 21, 23. É bom sempre que os irmãos tenham a Bíblia próximo a vocês, para acompanhar as leituras que iremos realizar, tá bom? O que diz Romanos 3, 21 e o versículo 23? Então diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, né? E iremos iniciar nossa aula. Tá? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, damos-te graças ao meu Senhor, de mais uma vez estarmos aqui reunidos para juntos aprender de Ti. Que Teu Santo Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento para melhor compreensão de Tuas Santas Escrituras. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor chegue na vida destes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Queridos, a nossa aula hoje é a nossa sexta aula. Estaremos estudando a Mátia, que é a doutrina do pecado. É uma doutrina também muito importante sobre a teologia, traz um grande ensinamento para a nossa vida. A gente lê Romanos, que fala que todos pecaram. Vamos ver aqui, o que é que diz na nossa introdução. Olha, a Bíblia Sagrada resiste em toda a sua extensão a pecaminosidade e suas consequências sobre a humanidade, né? Estudar a matiologia, né? Que significa a parte da teologia sistemática que estuda o pecado, sua origem, influência e consequência na vida do homem. Isso é o significado de amartiologia. É importante a gente estudar para não aprendermos a pecar, mas para evitar, fugir e vencer pecado, tá bom? Por isso que é de grande importância nós estudarmos este tema, né, este assunto de hoje. Primeiramente, a gente tem que entender, né, compreender o que significa pecado, né? Qual o significado de pecado, biblicamente falando? Vamos começar lá pelo Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, os principais termos hebraicos para pecado, né? Esse nome que aparece aí estranho se lê mais ou menos assim, Ratair, sabe? É mais ou menos isso, né? É hebraico, né? Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 30, a gente encontra quando Moisés intercede pelo povo quando peca, e no capítulo 32, versículo 30 do livro de Êxodo, o Moisés fala as seguintes palavras: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado, né? Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado, né? Então aqui a gente vê Moisés, indo até o povo quando peca, e ele usa essa expressão, né? Que tem o mesmo significado, irmão, de errar o alvo, errar o caminho, né? Falhar, inflação ou violação da lei de Deus, ou transgressão. Este é o sentido no Antigo Testamento, certo? No Novo Testamento, a palavra grega para pecado é
nomear. Lá em Romanos 4:7, Paulo também fala, o sentido aqui é de a quebra da lei ou o afastamento da lei, a iniquidade, a ilegalidade, né? Tem mais terminologias sobre pecado, né? A gente ainda pode ver no Antigo Testamento ainda a sebeia, a díquia, né? No caso aqui, Novo Testamento, né? Paráptoma, entendeu? Então, isso são significados de pecado. Mas o sentido em si é você errar o alvo, né? Falhar, né? Uma inflação ou violação da lei de Deus. Este é o verdadeiro sentido, certo? Da amartiologia. Definição de pecado. Como nós podemos fazer uma definição de pecado? O que nos diz a palavra de Deus sobre o assunto? Nos ensina que tanto no Antigo como no Novo Testamento, o pecado é considerado principalmente uma brecha ou rompimento de relação entre o pecador e o Deus Criador. Pecado não é um acidente, não é um acontecimento do acaso. Há quem ensine que o pecado é acidental, porém, o ensino bíblico mostra que o pecado é um ato de desobediência do homem para com o seu Criador. Olha, vejamos o que Paulo diz, ele escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 5 e no seu versículo de número 12, onde ele nos diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, certo? Pecado tanto é um ato como é uma condição. É o estado de homens sem regeneração. É o estado de afastado de Deus. É o estado de impiedade, né? Que consiste na oposição a Deus e seus princípios. Então, este é definição de pecado, tá certo? E fica bem claro que é uma transgressão, é um rompimento, né? É uma brecha ou rompimento de relações entre o pecador e o Criador, tá certo? Qual a origem do pecado, né? Ora, o que é que nos ensina Irineu, bispo de Lyon, lá na Ásia Menor, isso lá no século I, né? Ao século II, 130 a 208, né? Vocês observem que aí embaixo vocês têm dois links, tá bom? Se vocês querem saber mais sobre quem foi Irineu de Lyon, vocês quando baixarem o estudo em PDF, vocês podem clicar em cima e abrir e vocês terem mais, se aprofundar mais sobre o assunto, né? O que é que Irineu ele falou sobre o assunto da origem do pecado, né? Irineu foi um dos primeiros pais da Igreja Antiga, né? Ele assegurava que o pecado no mundo se originou na transgressão voluntária do homem lá no Éden. O conceito de Ireneu logo tomou conta do pensamento e da teologia da igreja, especialmente contra os gnósticos. A gente vai ver mais aqui à frente quem eram os gnósticos. Pois estes ensinavam que o mal é ligado à matéria, né? Então, Ireneu, bispo de Lyon, ele tinha essa ideia, né? Mas a gente, dando mais um pouco, para os gnósticos, né? Os gnósticos, irmãos, eram um grupo, né, filosóficos que tinham uma doutrina, um pensamento totalmente diferente, né? Eles tinham uma ideia totalmente contrária. Os gnósticos ensinavam que o contato da alma humana com a matéria era que tornava
imediatamente pecadora, né? Este era um pensamento dos grupos de gnósticos, né? O chamado gnosticismo, né? É, lá no começo da igreja, esse movimento religioso, né? Ele teve grande influência com as suas heresias, né? Os apóstolos, Paulo, inclusive, debateu muito a heresia deles. Vocês terem uma ideia, os livros, as cartas de João, né? Primeira, segunda, terceira, foram escritas exatamente para combater os gnósticos com as suas heresias, né? Que eles tinham na época e os seus ensinamentos, tá bom? Eles ensinavam que o contato da alma humana com a matéria era que tornava imediatamente a pessoa pecadora. Já Orígenes, do século I também, ao século II, 185 a 254 depois de Cristo, ele sustentou a teoria do pré-existencialismo. O que significa isso? Segundo ele, as almas dos homens pecaram voluntariamente em existência prévia e, portanto, todas entraram no mundo numa condição pecaminosa, né? A origem tinha a ideia tipo dos kardecistas, né? Da doutrina kardecista, que é a doutrina espírita. Ele acreditava que a alma era pré-existente, né? E as almas dos homens pecaram voluntariamente em existência prévia, portanto, entraram no mundo numa condição pecaminosa, tá bom? Essa era a ideia de origem, que isto é uma heresia, tá? Essas heresias, elas foram combatidas. O Agostinho e os reformadores, como era que eles pensavam nesta questão doutrina do pecado, né? Agostinho de Hipona, né? Um dos grandes teólogos lá da igreja, lá do século III ao século IV, né? O que é que eles pensavam, tanto Agostinho como os reformadores, né? Os pais da Igreja do Oriente, né, entre os quais Agostinho, insistiu no ensino que Adão e toda a humanidade achavam-se culpados e também imaculados, né? Agostinho dizia, não, todos são culpados, né? Todos têm mácula diante de Deus. No ano 360, irmãos, do terceiro século ao quarto século, né? Pelágio, né? Pelagianismo. Pelágio foi um teólogo inglês, certo? Aqui embaixo vocês vão ver que tem um link, né, aí, que depois você pode clicar e acompanhar e ver com mais detalhe quem foi Pelágio, né? Pelágio e seus seguidores, chamados pelagianos, negavam o pecado original. Para ele não existia esse negócio de pecado original, não, né? E também ele negava a doutrina da graça de Deus. Pelágio achava o seguinte, que o pecado de Adão afetou somente ele, né? O que ele achava de Adão é que Adão simplesmente só deu um mau exemplo para mim e para vocês. Essa era a ideia de Pelágio. E nós, irmãos, não tínhamos pecado originais, ou seja, o pecado que a natureza caída de Adão, nossos pais, não é desse, não, a gente não tem isso, não, a gente não tem nada a ver com isso. Adão pecou, Eva pecou, mas a culpa foi deles. Nós não temos nada a ver com isso. O que conta com a gente devemos ter o cuidado, ele ensinava, né, para a gente evitar o pecado, né? A questão da salvação dependia totalmente de cada um de nós, certo? Ele diz que a parte de Deus, que Pelágio dizia que a parte de Deus foi só dar Jesus Cristo para nos salvar. E a gente que se virasse para ir buscar a salvação, que, enfim, era por mérito. Bem, diante desta situação, aí surgiram os teólogos semi-pelagianos, né? Os semi-pelagianos, eles
admitiam, né, que a mancha do pecado, e não o pecado mesmo, é que era causada pelo relacionamento da humanidade com Adão, né? Durante a Idade Média, o que se cria a respeito do assunto, né, era a mistura de agostinicismo e o pelagianismo, né? Os reformadores, particularmente, comungaram do ensino de Agostinho. O semi-pelagianismo ele já pensava diferente, ele tinha uma noção diferente, ele disse que não, que o homem ele foi manchado pelo pecado, entendeu? E que ele tinha as suas consequências, né? Os seus erros por causa do pecado, e o homem era responsável por tudo que ele cometia, né? E este homem precisava de Deus, sim, para a salvação. Então, esses eram os pensadores, né? Lá no começo da igreja, a sua forma de pensar sobre o pecado. A gente vê que tem muitos teólogos que não tinham a mesma ideia, certo? E houve esses conflitos, né, ali nos pais da igreja, para chegarem a uma conclusão do que realmente qual era a doutrina a se aplicar para as pessoas que eram pecadores, entendeu? Por isso que houve muita confusão, principalmente nos primeiros séculos, nesta questão de doutrinas, e uma delas, né, de tantas, foi a amátia, né, que é a doutrina do pecado, né? Queridos, vamos ver aqui neste tópico 4 a origem do pecado, certo? Origem do pecado, né? O pecado não teve origem em Deus, né? Evidentemente, Deus, na sua onisciência ou na sua presciência, já vira a entrada do pecado no mundo bem antes da criação do homem. Porém, não podemos confundir ou interpretar como ele sendo o autor ou a causa do pecado. Deus é santo e não há nele nenhuma injustiça. Tiago, o que ele fala a respeito? Tiago, no seu capítulo 1, versículo 13. Tiago nos diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, certo? Então, a gente precisa entender que Deus, ele não é o autor do pecado, embora que na sua onisciência, ele sabia que o homem iria pecar, mas ele não é o autor do pecado, certo? Devemos ter muito cuidado com isso, tá certo? Queridos irmãos, como a gente sabe, Deus é santo, né? E não há nele nenhuma injustiça, né? Deus odeia o pecado, e como prova disto, né, que ele odeia o pecado, quando a gente lê João 3,16, né, aquele versículo que a gente já conhece decorado já, diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Enquanto a verdade de que Deus sabia de antemão da entrada da realidade do pecado no mundo, não constitui um começo do pecado, no sentido em que ele não apresenta promulgação dele, né? É bom lembrar que a presença do pecado no universo é devido ao fato de que Deus o permite, né? Deus não é o todo pecado, mas ele permitiu o pecado, tá? O pecado teve origem no mundo angelical. Deus criou os anjos dotados de livre-arbítrio, né? E de perfeição. Porém, Lúcifer e legiões deles se rebelaram contra Deus,
pelo que caíram em terrível condenação, né? Protagonizando a primeira promulgação concreta do pecado no céu. A gente encontra aqui que a origem do pecado, irmãos, partiu do livre-arbítrio, né, dos anjos. Né? Assim como nós temos livre-arbítrio, Deus também criou os anjos com livre-arbítrio. E Lúcifer, ele usou esse livre-arbítrio para ir contra o Criador, ir contra Deus, certo? Com a soberba, né, e o desejo de sobrepujar a Deus, Lúcifer e seus seguidores são expulsos do céu. Deus, com a mão forte, destruiu-os de sua presença. A gente não sabe o tempo exato dessa queda, né? A Bíblia não revela, mas porém é narrado, né, em 2 livros da Bíblia. Um se encontra em Isaías 14, o versículos 12 e o 15, nos leva a entender nestes versículos que se refere a Satanás. Se você está com sua Bíblia na mão, vamos ler Isaías 14, versículo de número 12 ao versículo de número 15. O que diz estes versículos? Esse versículo diz assim, ó: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, a gente vê aqui, né, que a soberba de Satanás querendo sobrepujar a Deus, ele querendo ser Deus, ver aqui nestes versículos que a gente acabou de ler, de Isaías 14, ele subirei às alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, ele queria ser semelhante a Deus, né? Ele não ficou satisfeito apenas com sua posição, mas ele queria, irmãos, era o trono, ele queria algo mais, né? Ele queria poder, né? Queria ser semelhante a Deus, né? Isso é perigoso, né? Quando a gente coloca isso no coração, né? De querer ser aquilo que você não pode, né? Nós temos que ser apenas aquilo que Deus tem nos dado, né? Observe que Satanás, ele tinha uma grande posição, mas ele queria mais, né? Ele queria sentar no trono de Deus, né? E o versículo 15, né, diz: Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esta é a sentença que foi dada para ele, que vai acontecer, né, depois do grande trono branco, né, que vai acontecer lá no Apocalipse, está escrito: no julgamento do trono branco, Satanás será lançado no inferno para sempre. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 28 e versículo 11, também nos traz alguns versículos, irmãos, que levam a entender que pode se referir a Satanás também. O que é que diz Ezequiel 28, versículo 11 em diante, né? Aqui, irmãos, é uma lamentação sobre o rei Tírio, né? Mas, quando a gente começa a ler o texto, leva ao entendimento que pode ser a Satanás. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa,
ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha o que diz o versículo 14, né? Tu eras o querubim. Então, lembrado que a gente teve aquele estudo de angiologia, a classificação dos anjos. Pronto. Aqui a gente vê no versículo 14 que Satanás ele era um querubim, né? Ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti, né? O dia que a gente acabou de ler na Isaías 14, que ele era um querubim ungido, e até que o momento que diz que achou iniquidade em ti. É quando ele quer se exaltar, né? Quer ser melhor do que o Criador, né? Então a gente, com base nesses versículos e há muitos outros ainda, a gente tem uma ideia que Satanás ele se rebelou contra o Criador, né? E levando terça parte dos anjos juntamente com ele, e é aí que teve a origem, né, do pecado, tá certo? Queridos,